Código de Isaías. Muitas pessoas fazem diversos pedidos para Deus, mas não se mexem para isso acontecer. Conforme o Código de Isaías, é importante mudar a forma de pensar, passando a agradecer o que você já possui e não ficar implorando por novos bens. Mas como fazer isso? Existem muitos segredos a serem revelados, então acompanhem a seguir. O Código de Isaías é um manuscrito antigo que, após ter sido descoberto, serviu para completar textos que estão no Antigo Testamento. Mesmo assim, estes não passaram por edições. O profeta Isaías foi um dos principais da antiguidade e sabia bem do que falava. Quem segue estes ensinamentos tende a viver mais feliz. O Código Isaías foi descoberto em 1946 em uma das cavernas localizadas no Mar Morto. Ele traz informações sobre o papel dos seres humanos no processo de criação, completando a parte que havia sido perdida nas edições do século IV a.C. Trouxe de volta para a humanidade uma técnica para fazer orações desenvolvida pelos essênios, que estava perdida há 2500 anos. Quem foi Isaías? Isaías foi um profeta que viveu entre 765 e 681 a.C. no reino de Judá. Ele foi casado e teve 2 filhos. Teria se tornado profeta após receber um chamado de Deus, o qual teria avistado em seu trono. Suas profecias eram focadas para o povo de Jerusalém, indicando punição aos moradores de Israel. Na segunda parte, tratava sobre perdão, conforto e esperança aos cidadãos. Isaías era um combatente da falsa religião. Para ele, não bastava ir até o templo adorar a Deus, levando oferendas e não ajudar os necessitados. Denunciou ainda o comportamento dos ricos que viviam dando festas pagãs com o suado trabalho dos pobres. E escreveu o livro de Isaías, presente no Antigo Testamento, porém, alguns pesquisadores garantem que ele não foi o único autor. Os essênios eram um grupo que buscava o desenvolvimento espiritual por meio da aplicação do judaísmo antigo, que foi fundado por volta do século II a.C. Logo depois foram dizimados com a destruição de seus acampamentos na cidade de Quemã, localizada próximo de Jerusalém e do Mar Morto. O grupo ficou conhecido já que onde viviam foram encontrados jarros cheios de manuscritos. Nos textos existem revelações, leis antigas e informações sobre a comunidade dos essênios. Essa sociedade buscava dados apocalípticos e proféticos que anunciassem a chegada de um Messias. Chama a atenção que na literatura deles não eram utilizados nomes próprios e sim apelidos. Foi por lá que encontraram os manuscritos do Mar Morto, que foi totalmente traduzido somente em 2002. Mas afinal de contas, o que diz o Código Isaías? De acordo com o Código de Isaías, a forma como pedimos graças, não importando para qual entidade seja, como Buda, orixás ou a Deus cristão, deve ser modificada. Conforme os escritos encontrados no século passado, é recomendado agradecer o que a pessoa tem e não fazer novos pedidos.
Devemos até mesmo agradecer por aquilo que ainda não temos nessa vida. Qual a relação do Código de Isaías e a física quântica? Para uma pessoa tentar entender como essa técnica funciona de acordo com a ciência, é preciso ter conhecimento de física quântica. Existem teorias que sugerem que não vivemos no universo, e sim no multiverso, onde diferentes realidades coexistem, sendo semelhantes umas às outras. Dessa forma, se você deseja algo neste momento, pode ser que em outra realidade uma versão sua já tenha conquistado. Assim sendo, o Código de Isaías recomenda que, em vez de fazermos pedidos para as entidades que consideramos sagradas, devemos agradecer de maneira positiva. Aos olhos humanos, isso pode parecer estranho, mas agindo dessa maneira seria possível sintonizar diferentes realidades e ter um contato, mesmo que espiritual, com diferentes versões do seu eu. Conforme o Código de Isaías, é necessário mudar a forma de pensar, deixando para lá o faça isso acontecer e o crie isso para mim. Existe uma grande relação entre o mundo interior e o mundo exterior. De uma forma simples, se no seu interior já acredita que tem a casa que deseja, o exterior começa a trabalhar para isso e as coisas vão se adequar. Mas afinal, como orar do jeito correto? A primeira coisa a fazer é pensar como se já tivesse o bem que deseja adquirir, como um videogame, uma casa ou um emprego novo. Com essa sensação em sua mente, mergulhe nos sentimentos de gratidão ao Criador. A oração permite emanar grandes poderes, nos quais nem temos noções. É preciso ficar longe das tradições orientais que indicam para pedirmos e não agradecermos. Essa parte é importante. É fundamental mudar o seu sentimento para não se sentir desamparado, impotente ou aborrecido com as condições enfrentadas na vida. É preciso acreditar que os acontecimentos fazem parte de uma fonte. A bênção não irá fazer nenhum tipo de condenação. Usamos nossas forças para pedir ajuda divina e conquistar algum objetivo. O sentimento deve ser outro, acreditando que a prece já foi aceita. É preciso ajudar os pensamentos e refletir sobre a paz. A nossa mente é muito importante para as nossas conquistas. Por meio de pedido desejado, é preciso ter cuidado para não afirmar condições que queremos mudar. A forma correta de agradecer, segundo o Código de Isaías, é orar dizendo que sabe que o foco já se tornou passado. Geralmente, solicitamos a intervenção até que ela ocorra em nosso mundo ou desistimos. O ideal é ter o sentimento de que as mudanças já ocorreram, reforçando a oração e dando graças pela oportunidade de ter paz e não sofrimento. A você que acompanhou até agora o nosso audiobook, curte e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. E você que não curtiu ainda o canal, se inscreve, ativa o sininho para receber os nossos próximos envios e ficar ativo no nosso canal. Se inscreve e muito obrigado por nos acompanhar. Namastê.